Bom, eu fiz esse slide aqui, foi rapidinho, assim, mas o importante são os exercícios, né? Aí, eu sei que a gente tá no EAD, né? Mas eu, tipo, se vocês puderem abrir o microfone para tirar as dúvidas, mas fiquem à vontade, tá? Eu vou perguntar as coisas, tipo, eu vou ler os exercícios, eu vou pedir para que vocês respondam, né, as alternativas, e aí eu vou explicando bonitinho, caso surjam dúvidas, não tenham receio de perguntar, sabe? Tá chegando na etapa final, quanto mais vocês souberem, melhor. Então, vamos lá. Bom, essa aqui é a primeira questão que eu separei, e é uma questão de mapa, que é bem comum que a gente ter, assim, né, nos vestibulares. Então, eu vou ler para vocês. Segundo o Atlas de Serpentes Brasileiras, a jararaca, que tem o nome científico de Bothrops jararaca, encontra-se com as ocorrências registradas em uma extensa faixa do Brasil, relativa a diferentes biomas, onde se alimenta de anfíbios, roedores e outros animais. A espécie ocorre nas áreas apontadas, sendo encontrada em zonas florestadas ou modificadas pela ação humana. Sobre as serpentes do Bothrops jararaca e os principais biomas de... Oxi, calma aí. E os principais biomas de ocorrência, é correto afirmar. Aí vamos às alternativas. São típicas de áreas que alcançam até 500 metros de altitude, nos biomas de Pantanal, Pampa, Cerrado e Caatinga. As áreas do Pampa são as mais degradadas do país em função da urbanização crescente, ameaçando a ocorrência da jararaca. B. São generalizadas nos mais diversos biomas, concentrando-se na Caatinga. Esse bioma encontra-se atualmente como o mais ameaçado pela expansão das fronteiras agrícolas na produção para exportação. C. São típicas das áreas mais planas na faixa leste do Brasil, cujos terrenos são recobertos pelo bioma do Cerrado. A ocorrência dessa espécie deve-se às áreas com ocupação humana, o que atrai ratos que fazem parte da alimentação da jararaca. D. Possuem área de ocorrência restrita ao bioma da Amazônia, caracterizado pela ocorrência de sapos. Nesse bioma, as planícies fluviais favorecem a proliferação da jararaca. Ou E. São típicas da Mata Atlântica, podendo ocorrer também em áreas de Pampa, Cerrado e Caatinga, e ocupar terrenos que alcançam até 1.000 metros de altitude. O bioma da Mata Atlântica encontra-se atualmente ameaçado pela ocupação humana. Aí vocês podem responder já a alternativa, mas eu vou dar um tempinho para vocês, porque esse aqui tem que analisar o mapa, né? Que ele dá bastante informação. Aí sim, gente, muito bom. Vocês responderam certinho, de fato é aí. E aí essa é uma questão que eu gosto de bastante, né, de colocar, porque é aquele tipo de questão, tipo, você não precisaria saber esse conteúdo antes, sabe? Ele tem um mapa falando os biomas e a localização deles, e também tem um mapa mostrando o nível, né, da geográfico, assim, das coisas da altura. E aí, então a gente pode, tipo, por exemplo, que fala, são áreas que alcançam até 500 metros de altitude nos biomas do Pantanal. Aí você olha lá no bioma do Pantanal, que está ali no oeste do Brasil, e, tipo, você olha no mapa de altitude, sabe? E ele, tipo, menos de 250. Então, é só você ser atento, sabe? Esse é aquele tipo de questão que você tem que prestar atenção nos detalhes, mas é bem facinho de resolver. Aí alguém ficou com alguma dúvida? Porque é E? Bom, se ninguém ficou com dúvida, eu vou passar para a próxima já. Vou ler para vocês a questão. 2. Na transição do Cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição da vegetação, que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique duas mudanças decorrentes dessa transição. Aí, alternativa A. Aumento da frequência de caules e galhos tortuosos, aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. B. Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol e diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. C.
Diminuição da frequência de galhos. Oxi, calma aí. Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos e aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. D. Diminuição da frequência de plantas epífitas e diminuição da frequência de plantas com adaptações a queimadas. E. Diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem sob a luz direta do sol e aumento da frequência de plantas com adaptações a queimadas. A Lisa já respondeu. Aí sim, gente, vocês estão muito bons, velho. Aí não tem nem graça, que isso, é C mesmo, tá certo. De fato, tipo, se pensar que a gente tá indo do Cerrado pra Mata Atlântica, a gente sabe que o Cerrado é uma região que tem um clima mais seco, onde as plantas têm adaptações para queimadas, né? Então, se a gente tá saindo do Cerrado e indo pra Mata Atlântica, vai diminuir a quantidade de plantas que têm calhos, oxe, meu Deus, caules e galhos tortuosos, e vai aumentar a frequência de plantas que têm folhas largas. E por que aumenta a frequência de plantas que têm folhas largas? Porque a gente tem que pensar assim, a Mata Atlântica, tem o clima de tropical úmido, né, que a gente chama. E o que é isso? É um clima que ele tem uma temperatura relativamente quente, e aí ele tem a umidade alta. E aí, pelo fato dele ter a umidade alta, as plantas, elas podem fazer o que a gente fala que é a troca gasosa, sabe? Então, tipo assim, quanto maior a folha daquela planta, mais ela consegue fazer essa troca gasosa. Então, tipo assim, se a planta não precisa se preocupar com a perca da água, porque já é um ambiente muito úmido, ela pode fazer essa troca. Plantas epífitas são aquelas plantas que usam outras plantas para ficar lá no alto, sabe? Então pensa numa, eu acho que a orquídea, por exemplo, é um exemplo de epífita, sabe? Ela usa o tronco de outras plantas para conseguir ficar no lugar mais alto. Aí ela vai ter mais acesso à luz. Então, tipo assim, na verdade, na Mata Atlântica, a gente tem mais plantas epífitas. Porque, tipo assim, a Mata Atlântica, originalmente, ela é uma mata fechada, né? Então, se você é uma plantinha pequenininha, você vai ter pouca luz do sol, porque tem um monte de árvore enorme perto de você. E aí, quando você usa o caule de outra árvore que é grande, você vai estar mais alto e você vai receber mais luz. Então, tipo, na verdade, tem mais plantas epífitas na Mata Atlântica. Alguém ficou na dúvida por que é C ou por que não é outra questão? Bom, acho que isso é um não. Então eu vou passar para a próxima questão. Aqui já mudou agora mais de temática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre reciclagem, mais ou menos, né? Só passando por cima, mas eu vou ler para vocês. 3. O tempo de decomposição dos diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando a diminuir os impactos ambientais causados por seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, perdão, X e Y, produzidos pela população humana, com diferentes tempos de decomposição. Considere que os resíduos dos grupos X e Y foram expostos às mesmas condições, sem decomposição acelerada. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que aí vamos às alternativas. A. Garrafas PET fazem parte do grupo Y, e sua destinação recomendada é o reuso e reciclagem. B. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y, e sua destinação recomendada é a incineração. C. Garrafas PET fazem parte do grupo X, e sua destinação recomendada é o aterro sanitário. D. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y e sua destinação recomendada é o reuso e reciclagem. Ou E. Garrafas de vidro fazem parte do grupo X e sua destinação recomendada é a incineração. Aí essa aqui é uma questão que você tem que analisar o gráfico, né? E aí eu vou deixar vocês falarem qual vocês acham que é a certa e depois eu explico bonitinho.
Alguém tem mais algum palpite? Acho que alguma outra questão? Ah, legal, já colocou outro grupo. Ó, de fato, a resposta certa é a A. E aí a gente tem que olhar, tipo, pro gráficozinho, né? Por exemplo, por que que não é a E? Que a Lisa falou que podia ser, né? Porque a garrafa de vidro, ela demora, na verdade, 4.000 anos para ser decomposta, se você não acelera esse processo. Então, tipo, no grupo X, a gente tem que olhar o eixo, né? O, o eixo Y, ele é tempo. Então, tipo assim, se você olhar, ali são menos de, na média, são menos de 100 anos para as coisas se decomporem. Ah, para acelerar o processo, por exemplo, a gente tem a incineração que ele coloca. E em alguns casos, a incineração pode, tipo, a gente pensa como algo ruim, né? Queimar as coisas. Mas ela vai fazer, dependendo do produto, ela é uma coisa boa. Então, por exemplo, o gás metano. O gás metano é uma coisa que, de certo modo, é ecologicamente correto, é a gente queimar ele, que aí ele vira CO2. E o CO2 é ruim para a nossa atmosfera, que já está cheia de CO2? É. Só que o gás metano, ele absorve muito mais calor do que o CO2. Então, tipo assim, se a gente pega esse gás metano e joga na atmosfera, o aquecimento global ia ser pior do que já é com CO2, entendeu? Então, tipo, são questões assim. Foi só uma curiosidade, né? Não sei, acho que eu viajei um pouquinho. Vou voltar para o exercício. Então, tipo assim, ele tá falando que a garrafa de vidro na E faz parte do grupo X. Aí você olha ali o tempo do grupo X. Ele vai de, sei lá, de pouquinhos anos até 100, no máximo. Então, tipo assim, se o vidro demora 4.000 anos para se decompor, não faz muito sentido ele estar no grupo X, sabe? Então aí já pode descartar essa questão. A embalagem de papel. A embalagem de papel, ela demora cerca de 3 meses para se decompor. Então, tipo assim, se você olha o grupo Y, o mais baixo ali demora quase 200 anos para se decompor. Então, tipo, não faz muito sentido também, sabe? E aí você vai excluindo as alternativas, mas vocês acertaram, é a A. E aí tá certinho. Você tem que, por isso que você tem que fazer o reuso e reciclagem, sabe? Porque eu não posso simplesmente descartar minha garrafa PET, que ela vai ficar no meio ambiente por tipo 500 anos lá, e aí, sabe, o que a gente faz com esse lixo? Então a gente tem que reciclar ele ou dar algum outro uso. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Eu vou passar para a próxima então já. Essa questão é bem legal, ela cai bastante, então, com exemplos parecidos, né? Então, eu vou ler para vocês. Os gráficos mostram a variação nas taxas de emigração e imigração, mortalidade e natalidade de uma dada população de mamíferos ao longo de 20 anos. Com base nesses gráficos, o tamanho dessa população deve, aí é a alternativa A, diminuir nos 5 primeiros anos e manter-se constante no restante do período considerado. B, manter-se constante nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. C. Diminuir continuamente ao longo do período considerado. D. Manter-se constante ao longo do período considerado. Ou E. Aumentar nos 5 primeiros anos e diminuir no restante do período considerado. Aí, uma coisinha aqui para ajudar vocês é que emigração tem a ver com saída e imigração tem a ver com entrada. Aí uma coisa que eu usei para decorar isso na época que eu estava fazendo vestibular é que emigração começa com E, que tem a ver com exterior, enquanto imigração começa com I, que tem a ver com interior. Então, interior, entrada, sabe? Dá para fazer essa ligação. Aí qual vocês acham que é a resposta certa? Alguém tem algum outro palpite, além da vitória?
Bom, vou explicar então. Ah, legal, tá bom. Deu uma outra resposta. Bom, a resposta certa é a D mesmo. A população vai se manter constante, mas vamos analisar por que ela se manteria constante, né? Então vamos olhar. A taxa de emigração é uma taxa que se manteve constante durante esses 20 anos. Então a imigração é a saída. Então, tipo assim, tá lá a população bonitinha, e aí, sei lá, vamos supor que esse número seja, tá 200, né? Então, 200 indivíduos saíam durante esses 20 anos, a cada ano, né? Aí a taxa de imigração. A taxa de imigração é a taxa de chegada. Então a gente pode ver que ao longo do tempo ela cresceu. Então essa população ela está aumentando se a gente considerar só esses dois gráficos, porque a saída está constante e a entrada está crescendo. Aí a gente vai olhar a mortalidade. A mortalidade também aumentou. Então essa população, se a gente considerar só esse gráfico, ela vai diminuir com o tempo, né? Porque mais indivíduos estão morrendo. E a taxa de natalidade, que é quando os indivíduos que nascem, ela se manteve constante. Então vamos considerar assim: no gráfico de emigração, a gente tem, ele está neutro, né? Ele se manteve constante ao longo do tempo. A taxa de imigração cresceu, então essa população cresceria. A taxa de mortalidade cresceu, então essa população diminuiria, e a taxa de natalidade se manteve constante, então fica na mesma coisa. Então a gente pode dizer que a quantidade de gente que chegava fica mais ou menos equivalente à taxa de indivíduos que morrem, e aí por isso, ao longo desses 20 anos, a gente pode dizer que essa população se manteve constante. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode ter sido um pouco confuso, assim, falei várias coisinhas. Perfeito, então. Eu vou passar para a próxima questão. Essa questão é bem legal. É um assunto que é interessante vocês ficarem ligados, porque tem a ver com transgênico, que é quando você coloca um gene de outra espécie em outro. E aí é um assunto que está bastante em alta, né? Vamos lá. Uma variedade de milho BT, foi modificada com a inserção de genes da bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem proteínas CRY, toxinas para insetos como as lagartas que atacam suas lavouras. Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Em aves e mamíferos, que também se alimentam de milho, as proteínas CRY são inativadas durante a digestão ácida, perdendo sua ação sobre esses animais. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um negativo dos efeitos dessa modificação genética do milho para o ser humano é. Aí vamos às questões. A. Aspecto positivo: aumento do valor nutricional do milho. Aspecto negativo: possibilidade de desenvolvimento de alergia à proteína CRY em pessoas vulneráveis. B. Aspecto positivo: menor tempo de maturação dos grãos, e aspecto negativo, possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica. C. Aspecto positivo, facilitação da polinização das plantas, e aspecto negativo, risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros. D. Aspectos positivos, economia de água pela redução da irrigação, e aspecto negativo, maior exposição dos agricultores a agrotóxicos. E aspecto positivo, maior produtividade das lavouras de milho, e aspecto negativo, a possibilidade de surgimento de lagartas resistentes à proteína CRY. Alguém tem algum palpite?
Ó, o Savon tá arrasando hoje, gente. Acertou, de fato é a alternativa E. Ah, a Maria acertou também, desculpa, dei spoiler. Mas eu vou passar por cada questão, porque essa de fato é uma que deixa com dúvida, assim, você tem que ficar comparando uma com a outra. Então, tipo, vamos lá, aspecto positivo. Não faz sentido a gente pensar no aumento do valor nutricional do milho, porque essa proteína Cry, ela tem a ver com afastar os insetos que consomem esse milho, sabe? Ela não tem nenhuma ligação com o aumento nutricional, sabe? Ela não vai mudar, por exemplo, a, os elementos que o milho vai ter. Eles vão continuar iguais. É que agora ele vai ter Cry, e Cry vai espantar os insetos, vamos colocar assim. Então já estaria errado pelo aspecto positivo. E o aspecto negativo, a gente pode dizer que talvez, mas eu não colocaria muito sim, porque a digestão de todo mundo é ácida, sabe? E aí as proteínas vão ficar desativadas, então A tá errado de qualquer jeito. Vamos para B. Aspecto positivo: menor tempo de maturação dos grãos. Aí essa já estaria errado aqui também, porque a Cry não tem a ver com a maturação dos grãos, tem a ver com afastar os insetos, então ela já estaria errada. E aspecto negativo: possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica. Eu colocaria como errado também, porque a gente tem que pensar que, na verdade, as plantas que a gente come, né, elas são plantas domesticadas. A gente pegou e selecionou, por meio de nós, as que mais agradavam a gente. E essas plantas, elas acabam sendo muito dependentes de nós. Então, a gente tem que ter vários cuidados para essas plantas poderem crescer, sabe? Então, ela não conseguiria competir com as plantas nativas daquele lugar que já tem adaptações para sobreviver lá. Aí a C. Aspecto positivo: facilitação da polinização das plantas. Aí eu diria que já está errado esse aspecto positivo, porque se ela afeta a lagarta, ela pode afetar outros insetos também. E quem poliniza as plantas de modo geral são as abelhas, né? São os insetos polinizadores. Então eu colocaria que, na verdade, ela dificultaria a polinização das plantas. E o aspecto negativo é o risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros. Aí esse a gente pode considerar como verdade, porque se a gente está matando os insetos, não vai ter inseto para os bichinhos comerem, né? E eles podem acabar morrendo. Tem a ver com a cadeia trófica. D. Aspecto positivo: economia de água pela redução de irrigação. Aí esse já também não faz muito sentido, pelo mesmo motivo que eu expliquei das outras, né? Não tem ligação essa proteína com a economia de água, assim, a quantidade de água que a planta vai consumir. E o aspecto negativo: maior exposição dos agricultores a agrotóxicos. Aí esse também está errado, porque por esse processo de transgenia que a gente faz, ele é justamente para diminuir o número de agrotóxicos. Porque, tipo, a gente usa agrotóxico para a planta não ter doença, para os insetos não comerem a planta. Então, tipo, a gente pega, tira o agrotóxico e coloca um gene que vai fazer esse papel para ela. Então, essa também estaria errada. E aí é a nossa alternativa certa. Aí, alguém ficou com alguma dúvida? Ficou muito confuso? Falei um montão? Tá tudo certo? Não, eu acho que vale a pena explicar por que, que o aspecto negativo daí tá certa, né? Porque eu não sei se fica tão claro para todo mundo. Mas é tipo, se eu coloco uma coisa que vai matar as lagartas, é bem difícil de você criar uma coisa que vai matar todos os indivíduos de uma população. Então, aquelas lagartas que elas sobrevivem é porque elas têm resistência a essa proteína Cry. E aí, tipo, se elas vão sobreviver, elas que vão se reproduzir e vão gerar mais lagartas. Aí essas lagartas que vieram delas também vão ter essa resistência. E aí a gente vai chegar a um ponto que só vai ter lagarta resistente, e aí vai voltar meio que pro estado original da coisa, sabe? Como se ela não tivesse a proteína Cry. Legal, então vou passar para a próxima já, gente. Ah, genética. Coisa mais linda. Vamos ver. A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 32, que é essa aqui, 32, está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada é: a gente tem aqui o padrão de herança ligado ao X recessivo, e a probabilidade da criança ser afetada seria 50% caso seja menino. Aí a B, padrão de herança ligado ao X recessivo,
e a probabilidade de ser afetada seria de 25% caso seja menino. Aí nasceu padrão de herança ligado ao Y, e a probabilidade de ser afetada seria de 100% caso seja menino. Na D, o padrão de herança seria autossômico recessivo. Para quem não sabe o que é autossômico é aqueles genes que não estão envolvidos com os genes do sexo, que é o X e o Y. E aí a probabilidade de ser afetada seria de 75% em qualquer caso. E padrão de herança autossômico recessivo, probabilidade de ser afetado de 12,5% em qualquer caso. Aí, por favor, façam os palpites. Não precisa fazer isso, amigo. Tá tudo certo. Não é tão difícil quanto parece. Aí, aí que eu não sei como eu consigo fazer. Seria melhor se conseguisse desenhar. Bom, eu vou tentar explicar. Se ficar muito ruim, eu vou desenhar para ficar mais fácil de entender. Aí, vamos lá. Uma coisa que a gente sempre tem que olhar é assim, quando você tem dois pais que são iguais para aquela característica, e aí eles têm um filho que apresenta um fenótipo diferente, a gente sabe que a característica vai ser recessiva. Por quê? Porque, vamos lá, eu tenho os pais, então, se ela fosse dominante e o filho tivesse, automaticamente um dos pais seria obrigado a ter, porque se é dominante aparece, certo? Então, tipo, o que acontece? Esse pai aqui, ele é azão, azinho, para característica, né? E a mãe é a mesma coisa. E aí eles tiveram um filho azinho, azinho. Faz sentido? Porque foi o azinho de cada um. E, gente, ninguém acertou até agora a questão. Então a gente já sabe que é recessivo. Então, beleza. Aí a gente pode. Vamos fazer por exclusão de alternativas. Ligado ao Y. A gente sabe que para você ser do sexo masculino, você tem que apresentar XY. Não é uma verdade absoluta, mas é isso. E aí, quando você tem XY, então você pensa assim: a mãe tem XX e o pai tem XY. A mãe só pode mandar X. Então quem define o sexo é o pai, porque ele manda ou X ou ele manda Y. E aí, se fosse ligado ao Y e o filho apresenta essa doença, automaticamente o pai seria obrigado a ter. Porque se o pai que está mandando e aí o filho tem, tipo, como é que ele não tem, sabe? Se ele que está mandando o Y. Faz sentido? Então, tipo, não pode ser a C já. Ok. Aí, uma outra coisa que eu gosto de analisar é a gente ver o que está falando a D e a E, por exemplo. A D e a E, elas estão falando que é autossômico recessivo. Se é autossômico, não tem a ver com o sexo. Aí a gente olha, então, a probabilidade. Se a gente sabe aqui, nesse caso, que eles são azão, azinho, azão, azinho, aí a gente faz as contas, né? Se ela é recessiva, como é que... Ai, calma, me embananei, desculpa, gente. Eu falei o casal errado. Ai, senhor, tô nervoso. Calma. Se é autossômico recessivo, não está ligado ao sexo, então a gente tem que olhar a probabilidade. Por quê? Porque se ela não está ligada ao sexo, não vai ter aquele lance do XX, XY. Então seria só azão, azinho normal, certo? Então a gente tem sempre os padrões, sabe? Então, por exemplo, se eu cruzo alguém que é azão, azão, com alguém que é azão, azinho ou azinho, azinho, eu sei que todos os filhos, eles vão apresentar o fenótipo dominante, porque o azão vai estar presente em todos, sabe?
Então, tipo, a gente olha aqui o casal 2, 3, que é o casal que a gente quer saber a probabilidade. A gente está vendo que tem a mãe e o pai aqui deles, e aí tem o filho que está afetado e a filha não. E aí essa filha, a gente não sabe o genótipo dela, mas a gente sabe o genótipo dos pais. Porque se eles têm um filho que apresenta a recessividade, a gente sabe que eles são azão, azinho, azão, azinho, que não eu expliquei nesse caso aqui. Até aí tá tudo certo ou tá muito complicado? Ai, meu Deus. Tá, eu vou desenhar então, gente. Desculpa. Essa matéria é muito difícil de falar só falando assim. Calma aí. Ixi, tá piscando. Tá piscando pra vocês também ou tá piscando só pra mim? Tá. Ai, meu Deus. E agora? Não sei como resolver isso. Fecha o arquivo e abre outro. Tá bom. Quando eu fico na guia, para de piscar para Continua. vocês também? Para. Ah, perfeito. Então, tá bom. Então já dá para. Tá, vou abrir aqui. Tá, certo. Vamos lá. Aí, foi. Vamos pensar assim. Se o pai e a mãe daquela mulher que está grávida, que é a 3, 2, eles são azão, azinho. Vai ficar feio mesmo, gente. Desculpa. Azão, azinho, certo? Aí a gente olha qual é o fenótipo que ela pode ter. Aí aqui ela pode ser, então, azão, azão. Ela pode ser azão, azinho. Ela pode ser azão, azinho aqui nesse caso também. Ou ela pode ser azinho, azinho. Como a gente já sabe que ela não tem o azinho, azinho, porque se ela tivesse azinho, azinho, ela teria a doença, já que ela é recessiva, a gente pode excluir essa aqui. Então sobra azão, azinho, ou azão, azão. Ai, calma aí. Deixa eu olhar só a questão rapidinho. Certo. Ok, qualquer um desses fenótipos. Vamos olhar. Aí, a gente sabe, então, que ela vai ter um azão. Essa aqui já é a filha agora. E aqui é uma incógnita. A gente não sabe. E aí, a mesma coisa para o noivo dela. A gente sabe que ele tem um azão, porque ele não apresenta doença. E aqui é uma incógnita também. Aí, a gente olha a probabilidade da alternativa, certo? Então, vamos supor que eles tivessem azinhos aqui. Porque aí seria possível de ter a doença, né? Então, a criança ela pode ser azão, 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 azinho, azão, azinho, ou azinho, azinho. Certo? Então, vamos pensar. Nas alternativas que ele coloca, ele fala que pode ser 75% em qualquer caso, ou 12,5% em qualquer caso. E se você olhar, essa conta não bate em nenhum dos casos, sabe? Porque aqui, para a criança ter a doença, seria 25%, sabe? Em qualquer caso. Então, a gente já pode excluir essa alternativa de ser autossômico. Então, a gente sabe que é ligado ao X. Calma, eu vou voltar agora para a questão, para vocês conseguirem ver bonitinho. Voltou já? Voltou. Voltou. Show. Então, a gente já pode excluir a C, a D e a E. A gente sabe que ou é a B ou é a A. E aí, como é que a gente faz? Aí, vocês acabaram de ver que vai ser 25%, né? E aí, a gente pode escolher, então, tipo, ou é A ou é a B. Deu para pegar? Aí é a B, porque já que é 25%. Eu sei que eu dei muita volta, desculpa, gente. Mas desenhando fica mais fácil, sabe? Dá para você ir olhando o caso.
Ficaram com dúvidas? Se ficar, pode perguntar, eu vou tentar explicar. Eu sei que genética é complicado, não é tão simples assim, mas é bem bonito. Bom, se não ficaram dúvidas, eu vou passar para a próxima questão. Tá. Considerando dois genes, A e B, localizados em cromossomos diferentes e seus respectivos alelos, A, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, uma representação possível desses alelos durante a mitose, imediatamente antes da metáfase, é. Aí qual é a alternativa? Legal, muito bem. Vocês acertaram. É a A, mas por que é a A? Né? Vamos pensar sobre. A gente tem que lembrar que ele está falando de uma mitose, então no final da mitose, a gente vai ter a mesma quantidade de material genético. É, muito bom, é isso mesmo, contra o azão, azão, assim. A gente vai ter a mesma quantidade de material genético para as duas células, né? Então a gente sabe que a gente tem 46 cromossomos, sendo que eles são pares. Então a gente tem 23 pares de cromossomos. Aqui no caso, esse cromossomo ele já está duplicado, então a gente pode ver se ele está em X, é que ele está duplicado. E aí a gente está vendo, tipo, assim, o Azinho tá com o Azinho, porque quando ele duplica igualzinho. Então eles vão estar juntos. O Azão é a mesma coisa, pro Bzão é a mesma coisa, pro Bzinho é a mesma coisa. E é legal ressaltar que a metáfase é quando ele forma aquela placa, sabe, dos cromossomos, antes deles se separarem. E aí isso é importante porque, caso seja depois da metáfase, eles vão estar separadinhos. Então estaria só um bastãozinho, sabe? Mas essa é bem tranquila mesmo. É verdade. Alguém colocou alguma dúvida? Ou pode passar para a próxima? Pode passar. Tá. Considere três espécies de plantas, X, Y e Z, e suas características. A planta X não possui flores, mas é polinizada pelo vento. Além disso, não possui frutos, mas suas sementes são dispersas por aves. A planta Y não possui flores, nem sementes, nem frutos. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Além disso, possui frutos e suas sementes são dispersas por aves. A que grupos pertencem as plantas X, Y e Z, respectivamente? Boa, gente, é B mesmo, tá certinho. Aí essa aqui é aquela questão que tipo, você teria que ter conhecimentos prévios, né, sobre os grupos, mas aí vale ressaltar algumas coisas. Não, na verdade, o Y, ele é pteridófita, porque para ser briófita ele teria que falar também que elas são avasculares, né? Elas não têm sistema vascular.
No caso, ela não tem flor, não tem semente, não tem fruto também. E aí a gente pode pensar no exemplo que é a samambaia. Aí a X, ela é a gimnosperma, a gente pode pensar no pinheiro, e a Z, a gente pode pensar em qualquer planta que dá fruto, né? Que aí são as angiospermas. Mas vocês acertaram, é a B mesmo. Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Não, mas não precisa saber super sobre botânica. É só saber algumas características dos quatro grupos. Você já sabe o nome dos quatro, que ajuda bastante. E aí, tipo, não precisa se aprofundar tanto assim nas características, sabe? Que nem essa questão aqui, todas as questões que ele tá aqui, a gente tirou da FUVEST mesmo. Então, tipo, para você ter uma noção de. Ah, não é um bicho de sete cabeças, sabe? Bom, vou passar para a próxima questão. 9. Essa questão é bem legal. É a questão de gráfico. Questão de gráfico sempre cai. Não, é que as briófitas, na verdade, elas são um grupo, que é o grupo das plantas avasculares, que aí elas, tipo, pensa no musgo, sabe? Aquele matinho assim, que tem cara de nada. É a briófita. Aí ela, tipo, ela não tem sistema circulatório, então ela depende muito de água. Aí ela não vai ter flor, não vai ter fruto, não vai ter semente. É só o matinho. Bom, vamos lá. 9. A determinação do sexo em embriões de tartaruga de couro depende da temperatura a que o ovo foi exposto. Isso está relacionado à ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol. A expressão gênica e a atividade dessa enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Sobre a determinação do sexo de tartarugas de couro, é correto afirmar. Aí vamos para as alternativas. A. A atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. B. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. C. Em temperaturas entre 28 e 30 graus Celsius, a maioria dos embriões diferenciam-se em fêmeas. D. Há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus Celsius. E E. A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Vocês acharam essa muito complicada? Eu posso ir explicando alternativa por alternativa, relacionar com o gráfico. É bem importante vocês olharem o gráfico, porque ele fala bastante coisa. Tranquilo, então. Bom, para a gente fazer essa questão, a gente tem que saber antes, né, que a testosterona e o estradiol eles são hormônios que estão relacionados à determinação do sexo, como ele está falando, né? E aí que a testosterona é um hormônio que determina o sexo masculino, enquanto o estradiol o feminino. Não é exatamente assim é bem por cima, mas é o que precisava saber. Então, o que ele está falando? Ele está falando que essa aromatase transforma a testosterona em estradiol. E quanto mais quente, a gente pode ver, maior a atividade da enzima, aqui como no gráfico está falando, ó, até 26 graus, aí chega para 28 e já começa a crescer muito, e aí então a aromatase começa a ficar mais ativada. Então vamos lá, a atividade exatamente, gera, tipo, se a aromatase está mais ativa, ela gera mais embriões femininos, porque ela vai transformar mais testosterona em estradiol. Aí, a atividade máxima da aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Aí, na verdade, não, porque a aromatase transforma testosterona em estradiol. Então, quando a aromatase está com a atividade máxima, ela vai ter diferenciação sexual feminina.
Na B, o maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. Aí isso não faz muito sentido, né? Porque a transcrição do gene da aromatase vai fazer que eu tenha mais aromatase. Então, tipo, eu só vou produzir mais aromatase se eu preciso dessa enzima. Então, por que coincidiria com a menor atividade dela, sabe? Então, pode excluir já também. Aí a C, que é a resposta correta. Então, em temperaturas de 28 a 30 graus Celsius, a maioria dos embriões diferencia-se em fêmeas. E aí, de fato, e a gente pode olhar isso aqui no gráfico, né? Porque em 28, olha como ele já está bem elevado. E aí, como é de 28 a 30, né? Então, a gente pode olhar por quê? Porque a aromatase, ela está muito ativa, né? E aí, como eu expliquei, a aromatase transforma a testosterona em estradiol, então vai ter muito mais fêmeas. Aí D, há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus Celsius. Aí é só a gente olhar no gráfico. 26 graus Celsius, olha como tá baixinho ainda essa curva. Então a gente ainda aqui vai ter só um pouquinho de fêmea, vai ter muito mais macho. E a atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível. Na verdade, não. Tipo assim, se eu não, porque a aromatase transforma testosterona em estradiol. Se ele falasse testosterona, a gente podia até pensar sobre, sabe? Mas não, então tá errado. Alguma dúvida? Bom, eu vou passar para a próxima questão, então. É a última, hein, gente? Já tá acabando. Aí, questão clássica, né? De poeminha, mas aí relacionada à biologia, olha que legal. Ai, gente, eu vou tentar ler aqui do jeito que eu consigo, né? Canto 5, Estância 81. E foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida e em terra estranha e alheia. Os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá que, sem ver, o creia? Que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca que crescia. A carne juntamente apodrecia? Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas. É correto afirmar que Camões, nesse trecho, descreveu os sintomas de A. Peste bubônica, zoonose transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais. B. Escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias do século XV e XVI, e como a de Vasco da Gama em busca das Índias. C. Malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas nos séculos XV e XVI. D. Varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegadores dos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas. Ou E. Leishmaniose, parasita transmitido por mosquitos e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes do século XVI. Durante o século XVI. Eu falei errado. Ah, gente, vocês acertaram, é a letra B mesmo. O escorbuto é uma doença que ela ocorre por conta de deficiência de vitamina C, né? Então, tipo, esse foi um grande problema, né, durante o período das grandes navegações, porque eles não conseguiam se alimentar direito. E aí, quando você fica com pouca vitamina C, você tem essa doença que a gente chama de escorbuto. E aí a gengiva fica inflamada, fica sangrando, fica toda zoada. Mas para explicar um pouquinho sobre as outras, né? Aproveitar, ainda tem um pouquinho de tempo. A peste bubônica, ela de fato é uma zoonose transmitida por ratos, que assolou a população europeia durante o século XIV, mas ela não foi propagada durante as viagens comerciais, ela é uma doença que ocorreu lá na Idade Média. A malária é uma doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas do século XV e XVI. Sim, é uma doença que ocorreu durante o século XV e XVI nas viagens para a África e para as Américas, só que ela acontece por conta de picada de mosquito, e esses sintomas não tem nada a ver, né, com a malária.
A varíola é uma doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes dos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas. Essa também está certa, só que os sintomas não têm nada a ver. A varíola, ela fica como se fosse uma catapora, só que ela é bem mais letal, né? Inclusive, a varíola foi um problema da humanidade durante muito tempo, e a gente só conseguiu resolver ele por conta da vacinação. Inclusive, a primeira vacina foi para resolver a varíola. E a leishmaniose, que é um parasita transmitido por mosquito e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes. Essa também está certa, só que a leishmaniose, ela não faz com que essa gengiva fique sangrando. Ela é uma doença bem curiosa, porque ela, tipo, fica um tempo incubada em você. Ela demora, tipo, varia de 2 a 8 meses, assim, depois que você foi picado, e ela acontece por conta de um protozoário. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu terminei já, então sintam-se à vontade. Terminei com um pouquinho de sobra ainda. Legal. Bom, se não restam dúvidas, eu posso desejar boa sorte para vocês. Espero que vocês vão muito bem. Vocês arrasaram aqui nos exercícios, sabe? E é isso. Não tem muito segredo. Se quiserem, pode dar uma estudadinha a mais. Biologia é um tema muito legal. A gente está aberto para perguntas. Para a hora que vocês quiserem, é só mandar lá no grupo dos alunos. E da Bio também, a gente tem o nosso grupo da Bio. Pode perguntar lá que a gente vai responder bonitinho. Bom, vocês continuarem assim, eu sei que vocês vão tudo passar, espero que vocês consigam entrar na FUVEST, aí eu tô lá na USP também, a gente se encontra, me fala, que legal, dei aula para você, esperando que vocês tenham gostado da aula, e é isso, gente, boa sorte, viu, desejo tudo de bom.